Olá, esse é o JaCast. Meu nome é Mirelle e o convidado de hoje é Raul Machado Carrion. Raul Machado Carrion é um historiador, sindicalista, escritor e político brasileiro. Foi vereador de Porto Alegre e também deputado. Bem-vindo, Raul. Quem é Raul Carrion? Bem, em primeiro lugar, uma satisfação estarmos aqui, Mirelle. Um abraço a todos aqueles que, com a sua paciência, nos escutam nos tempos corridos de hoje, né? Destacar um tempo para escutar. Bem, eu sou formado em História, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em História Afroasiático pela FAPA. Sou servidor aposentado do Ministério Público Estadual, dirigente do Partido Comunista do Brasil. Primeira vez que eu assumi a direção a nível estadual do partido foi em 1971, né? Atuo politicamente, digamos assim, na luta revolucionária desde 1963, quando ingressei na chamada Ação Popular, e fui, evidentemente, vereador, fui deputado, né, diversas legislaturas em ambos. Eu atuei como sindicalista, atuei durante a clandestinidade. A minha militância já estamos no Partido Comunista de 53 anos praticamente, né? E a atuação, como digo, revolucionária já vai a uns 59 anos mais ou menos, né? Então já Uma vida. no essencial hoje é essa situação, casado, pai de uma moça, etc, etc. E qual foi a força motriz que te impulsionou na juventude para o movimento sindical, para os movimentos sindicais, né? Claro que eu já estou pulando uma parte da história, né, da tua história de vida, mas para nós chegarmos a esse ponto, qual foi a força motriz, o que internamente te mobilizou para te juntar a esses movimentos? Bem, a gente pode dizer que o meu pai foi uma referência importante. Ele era um homem conservador, um liberal, né, com, vamos dizer, uma preocupação social muito grande. Ele era do PSD, Partido Social Democrático, né, que no Brasil pouco tinha da social-democracia, digamos, europeia. Aliás, o antigo Partido Bolchevique era Partido Social Democrático, né? Mas realmente ele tinha uma visão, ele era muito católico, uma visão social pronunciada e tal. Então esta foi uma primeira matriz, digamos, a questão social. Uma segunda, ele era uma pessoa assim de uma coerência, de uma autenticidade muito grande, né? E vamos dizer, nos formou aos filhos, digamos, com essa matriz também de não só ter ideias, mas ter capacidade de defendê-las, digamos, enfrentando qualquer situação. Bem, nesse quadro eu diria que uma influência muito grande foi a chamada legalidade, né? Ainda não era uma pessoa de esquerda nem nada, mas a legalidade teve um efeito para quem viveu muito forte, né? E evidentemente atingiu. Eu digo nós porque os meus irmãos também, de alguma forma, seguiram uma linha progressista de esquerda, né? A seguir da legalidade, nós vivemos o período das reformas de base. Foi um outro momento de grande debate político, de ideias progressistas, aí já numa posição de esquerda. Em 63, no terceiro ano colegial, estudava no Colégio Anchieta, né? E lá foi o período que se formou a Ação Popular, que surgiu na juventude, fundamentalmente ligada à Ação Católica, ainda que eu nunca tenha participado na Ação Católica. E ali, por exemplo, fui colega do Paulo Renato de Souza, que depois veio a ser ministro da Educação, o José Luiz Fiore, que é um intelectual importante, e ali a gente se integrou na Ação Popular, e aí começou uma caminhada mais Ação Popular, defendia uma visão socialista, revolucionária, claro que ainda com uma série de ilusões, e ali no terceiro ano do curso colegial que a gente
que eu engreno, digamos, já para uma posição de esquerda. E como eu disse, a Ação Popular ela tinha pessoal da JUC, que era Juventude Universidade Católica, da JEC, Juventude Estudantil Católica, que era secundarista, a JOC, que era Juventude Operária Católica, e a JAC, que era Juventude Agrária Católica, uma coisa assim. E pessoas independentes que se somavam. Então, a partir daí, tinha alguns companheiros da JOC, bastante importantes, tinha algum peso na categoria, tinha um enraizamento, né, através da igreja, era mais fácil e tal. E a gente começou a atuar, então, junto aos metalúrgicos de Porto Alegre, participar das eleições, né, ajudando. Mas um né? parêntese. Pois não. Nesse momento, o jovem idealista, que foi influenciado dentro de casa, por ideais muito semelhantes, ainda que com posições um pouco diversas, tinha a percepção clara de todas as consequências que poderiam advir desse envolvimento ou ainda não tinha esse cenário completamente? Perfeitamente. Quer dizer, não vou dizer que todos os jovens que estavam atuando tinham, mas nós não estávamos achando que era coisinha de brincadeira e tal. Sabíamos que no quadro que nós vivíamos significava prisão, tortura, morte, etc, etc. Então, eu passei a atuar junto à categoria metalúrgica primeiro. Para ter uma ideia, nós tivemos uma eleição em 65. Então, foi um candidato, um companheiro nosso da Ação Popular, vindo da JOC, né? E quando ele foi instalar a chapa, não conseguiu. Por que detalhe? Ele não conseguiu o atestado ideológico do DOPS. Ou seja, ninguém podia se candidatar a um sindicato se o DOPS, DOPS é Departamento de Organização Social e Política, era o órgão repressivo, né, no Rio Grande do Sul, e que ele tinha que dar um atestado. Ou seja, não havia, para as pessoas entenderem, não havia nenhuma liberdade numa entidade. Né? Sem falar que centenas de sindicatos sofreram intervenção, centenas de federações, etc, etc. Mas mesmo a tentativa de recuperar as entidades, né, era bloqueado por esse. Então, ele não pôde ser candidato, houve um outro candidato e, no caso, nós perdemos a eleição. Bem, a partir daí, eu vou me entrosando com outras categorias, ajudo a conquistar o sindicato do calçado de Porto Alegre, né, participo acessório e conseguimos. A partir do Sindicato dos Calçadistas de Porto Alegre, a gente abre o contato com os calçadistas da região do Vale dos Sinos. Todos nós sabemos que Porto Alegre era categoria pequena, mas a grande categoria de trabalhadores do calçado é na região do Vale dos Sinos. A principal base era Novo Hamburgo, né? Eu passo a manter esse contato através da Ação Popular. Eu sou da direção estadual, depois passo a ser da direção nacional da Ação Popular, e chega um determinado momento, nós estamos aí em 67, para seguir o trabalho, eu me desligo da universidade, né? Eu faço o chamado trancamento de matrícula, né? Passo a morar em Novo Hamburgo, mas também em Porto Alegre, vou e venho. E a tua família sabia disso? Não sabia, né? E, quer dizer, eu passo uns dias em casa e outros em Novo Hamburgo. Consigo uma identidade fria, né? Uma carteira de identidade fria, e estou lá com outro nome, Antônio, não me lembro bem exatamente, porque essa identidade depois foi pega quando caiu a Lapa, né, em 76. E, no caso, lá pelas tantas, cresce o trabalho lá, o trabalho da JOC era grande, esse pessoal se integra na Ação Popular, o trabalho cresce e eu me integro na produção, né? Eu passo a trabalhar em fábrica, tento primeiro como calçadista, não consegui como calçadista, eu vou trabalhar como metalúrgico lá, começo a trabalhar como metalúrgico, inclusive perco esse dedo numa prensa, né? E organizamos esse trabalho, mas lá pelas tantas, digamos, cresce o trabalho e já eu estar na produção não é produtivo, né? Não ajuda. Quer dizer, nós precisamos ter jornal, precisamos organizar mais os companheiros, então eu saio da produção para ajudar nesse trabalho. Bueno, estamos aí chegando em 68, vem o AI-5, né, o fechamento muito grande, uma repressão, o refluxo do movimento. Antes, claro, 68 foi um movimento de grande ascenso, tivemos a morte do estudante Edson
Edson Silva, né? Edson Silva, não é Edson Silva, é o estudante Edson lá no calabouço, dá grandes mobilizações estudantis, acontece a passeata dos 100 mil, há um grande... Uma pergunta, nesse momento... Edson Souto, eu acho que é o nome dele. Nesse momento, nós temos a Ação Popular e como é que estava o Partido Comunista nesse momento? Bem, então volta um pouco para trás. Vamos voltar um pouquinho para o Partido Comunista e o PCdoB, né? Porque aí nós temos outras... Na universidade, as principais forças no movimento estudantil, na URGS eu estou falando, mas era no Estado, era o PCB, né? Que é o partido que ficou com o Prestes, que ficou com a linha, vamos dizer, soviética, do chamado revisionismo, uma visão mais reformista, né? Nós tínhamos o PCdoB, que inclusive na engenharia era um partido forte, e na geologia, que era ali do lado também, e nós tínhamos a Ação Popular no movimento estudantil, né? Eu era da Ação Popular e atuava na engenharia. Então, se atuava, em geral, em unidade, né? Essas três forças, eu diria que são as forças principais. Claro, tinha os grupos trotskistas, Libilu, toda uma fauna aí também convivia, né? Quando vai haver, logo que eu entrei, né, estamos falando em 64, 65, eu acho que em 65 há uma eleição para o DCE, e na verdade não era DCE, não, lá tinha se transformado em DCE. Houve eleição para o DCE, e aí, como o PCB tinha apoiado a candidatura da AP para a União Estadual de Estudantes, a AP apoiou o PCB para o DCE. Eu era da AP, mas não sabia dos acordos, né? E aí o pessoal do PCdoB, né, da engenharia, me lançou candidato. Então teve que haver uma convenção da URGS para ver quem era o candidato. Então o candidato do PCB era o Flávio Kutzi, né? E eu fui apresentado um outsider, digamos assim, por fora, né? Aí fizemos a convenção, ele venceu, estava melhor articulado, evidentemente, foi o candidato, mas depois ele perdeu a eleição, né? Bueno, então o quadro era esse, haviam essas forças principais, PCB, PCdoB e AP, e algumas forças trotskistas também, tinha o POC, Libelu, etc, etc. Não sei se o POC já nesse momento, acho que o POC um pouquinho depois. Bueno, voltamos agora para... Nós estávamos em 68. 68 grandes lutas, não foi só a luta estudantil, passeata do 100, nós tivemos a greve de Contagem, foi uma das primeiras greves depois da ditadura, tivemos a greve de Osasco, tivemos o 1º de maio da Praça da Sé, onde os trabalhadores invadiram o palanque, onde estavam os políticos do PDS, né, botaram para correr, tivemos as lutas dos canavieiros em Pernambuco, tivemos as lutas em Pindaré, no Maranhão. Em suma, havia um momento, vamos considerar que também lá era o Maio francês, havia no mundo todo um avanço de lutas sociais, e isso se refletiu no Brasil, né, um desgaste da ditadura, etc, etc, né? A UNE continuava atuando clandestinamente, né? Os diretores da UNE vinham aqui, a gente fazia reuniões, né? E tal, caiu lá eu acho que foi um pouquinho adiante o Congresso de Biúna, né? Mas havia todo um movimento. E a ditadura respondeu a isto com o fechamento do regime, foi um golpe dentro do golpe, e se instalou então um regime fascista, aberto, tortura, prisões em massa, caçamento dos deputados, etc, etc. E entramos, eu estou nesse momento em Novo Hamburgo, atuando lá. E aí, na contramão desse refluxo todo, nós chamamos um audicídio da categoria, se não me engano era em maio, audicídio, e nós tínhamos uma estrutura já mais ou menos organizada do pessoal, e fazemos um chamamento que era assim, 40% ou greve. Imagina, claro, a inflação era elevada, né? E fizemos um esquema de distribuição de panfleto, disfarçado nas fábricas e tal, e aquilo pegou fogo, né? Pegou fogo e no dia da Assembleia, de manhã, prenderam 10 operários nas fábricas, né? Entre eles um que era nosso, né? Eles foram meio os patrões e o sindicato pelego, né?
eles, digamos, acharam que os líderes eram esses, foram lá e levaram os caras para o DOPS, né? E tal, para desmontar a mobilização, né? Foi um dia antes. Aí nós reunimos, o que fazemos, né? Conto isso mais como um detalhe para ver como é que as coisas funcionavam, né? Aí decidimos o seguinte, bem, se nós ficar quieto aqui, vão dizer que os que prenderam eram os cabeça mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nessa madrugada uma panfletagem, né? Vamos desafiar um pouco mais. Aqueles mimeógrafos a tinta, né? Preparamos lá não sei quantos mil panfletos, e eu e o Hélio Corbellini, que era da Ação Popular também, colocou o carro, o Cinca Chambord branco, e às 5 da manhã, era maio, já estava bem frio, 5 da manhã nós arrancamos lá Vocês conhecem Campo Bom? Conheço. Sabe quando sobe a lomba ali tem Canudos. E é frio, Campo Bom é frio. E tem Canudos ali quando desce aquela lomba que vem de Campo Bom. Nós arrancamos dali, em 25 minutos nós estávamos em Porto Alegre, a 100 e pouco por hora, né? Passamos numas 20 empresas e sem parar o carro, só pela janelinha, panfleteamos. Amanheceu no Novo Hamburgo panfleteado, né? Aí depois os companheiros estavam presos nos contaram, os caras chegaram bufando, ficamos até as 3 da manhã em Campana, né? Fomos dormir e os filhos da puta, né? Panfletearam, né? Bueno, chegou na Assembleia, tinha 700 trabalhadores, nunca tinha ocorrido aquilo, pleno AI-5 funcionando, etc, etc, né? Bueno, até eu queria ir, mas não deixaram eu ir, né? Fizeram bem, porque eu me prender ali naquela, sem explicação. Bueno, 30 falaram. Os 30 que falaram foram presos, né? E, claro, desmontou qualquer tentativa de greve. Mas, vamos dizer, foi um momento interessante que mostrou um pouco que o trabalho tinha criado algumas raízes, né? Não chegaram a identificar a Ação Popular, né? Ou seja, foram prisões assim de liderança e tal, depois soltaram os caras e, claro, mas isso impediu a realização da greve. Nós estamos em 68, não, estamos em 69. Isso foi em 69. Para ver como se estende, né? Como essa situação, o AI-5 em si, ele não foi gestado também da noite para o dia. Algumas pessoas têm uma imagem um pouco equivocada. Sim. Como as questões duraram anos. Eu pulei, evidentemente, todo o processo da ditadura, mas... Houve uma longa gestação. Houve as eleições de 66, de 65, eles perderam alguns estados chaves, então eles fecharam todos os partidos, né? Só deixaram existir 2, Arena e MDB. E MDB, não era PMDB, era MDB, era o partido do sim e o partido do sim senhor, se dizia. Não era bem isso, né? O MDB era, de certa forma, uma oposição, né? Nesse momento acabaram com o PSD, que o meu pai participava, né? Ele não quis participar na Arena, tinha amigos, mas ele não quis, né? Por questão de essa visão liberal que ele tinha, não ser a favor da ditadura nem nada. Aí, em 69, vai ocorrer dentro da Ação Popular diferenças de opinião, e esse trabalho mais operário que existia na Ação Popular, no movimento sindical, ele debate essas, não vou entrar no detalhe, as divergências que ocorreram, e decide se afastar da Ação Popular, e nós passamos então a discutir para onde nós vamos. Então vai ocorrer em 69 que nós vamos nos inclinar para o Partido Comunista do Brasil, né? Por uma série de razões, nós nos inclinamos para ele. A entrada no PCdoB é individual, então cada um foi, mas foi mais ou menos um conjunto de pessoas que ingressou no PCdoB. Nesse momento, aí o partido entende que eu não devo continuar em Novo Hamburgo, no movimento sindical, e que eu devo vir para Porto Alegre, retomar o curso universitário e, digamos, ajudar a reconstruir o partido na universidade, que ele está muito debilitado, né? Nós fazemos isso. Nesse momento eu me acidentei, perdi um dedo, né? Estava no seguro e tal, a gente veio para Porto Alegre, destranco a matrícula, volto ao curso de engenharia, né? E nesse momento é um momento em que há um debate muito grande na universidade sobre o
chamado Decreto-Lei 464. Eram dois decretos. 464 era a chamada jubilação, né? O estudante que rodasse tantos créditos, ele perdia o curso, ele tinha que deixar o curso. Segundo eles, era para evitar o estudante profissional, que fazia política e com isto rodava e ficava rodando para continuar na universidade e tal. Era uma quimera, mas num curso que nem engenharia era um problema, porque era um curso muito difícil e as pessoas perdiam muitas cadeiras. Então, mesmo aquele setor conservador via nesse decreto um problema. E o outro decreto era o 477. 477 era a expulsão sumária daqueles estudantes que eram considerados subversivos, né? Bueno, então a nossa chapa, nós formamos uma chapa, né? De esquerda eles diziam, são os comunistas, né? Não era só comunista, eu inclusive não estava na chapa, estava ajudando. E esta chapa, uma das bandeiras principais foi a luta contra o 464, por verba, por mais vagas, etc, etc. E a turma dizia, vamos votar nesses comunistas, mas eles são os únicos que vão lutar por nós. Ganhamos a eleição, né? Depois, mira, nós já estamos em 70. Eles, em 64, eles ganharam o diretório, e, o CUE, e nunca mais a esquerda ganhou, né? Em 70 nós ganhamos o diretório da engenharia, depois ganhamos na economia e vamos ganhando diversos diretórios, né? Quando chega meados de 70, nós temos maioria e ganhamos o DCE, né? Foi uma guerra para ganhar o DCE, ela era indireta a eleição, eram os presidentes os representantes dos diretórios ou dos centros acadêmicos, né? Fomos lá, era onde é o DCE, ali em frente à Faculdade de Economia, né? E quando reunimos a maioria, a direita sumiu o livro, né? Não tinha livro de ata, não ia poder fazer a eleição. Aí nós vamos pegar esse cara. Pegamos o cara pelo pescoço, era lá no segundo, nós dizemos o seguinte, esse livro aparece em 5 minutos, nós vamos te atirar lá embaixo, né? Bem rápido o livro apareceu, mas não foi na boa, né? Teve que ser na ruim, né? Aí fizemos a ata, vencemos a eleição, né? E assim, vamos dizer, houve esse ano de 70, foi um ano de mudança no movimento estudantil em Porto Alegre. A PUC também, pessoas de esquerda venceram, e o nosso partido se fortaleceu muito nessa caminhada, né? O PCdoB, no caso. Houve um Conselho Nacional da UNE nesse ano. Foi o último conselho que o Onestino Guimarães esteve presente, dirigiu, depois ele foi assassinado pela ditadura, e tinha um delegado do Rio Grande do Sul, né? E eu fui o delegado do Rio Grande do Sul, né? Isso expressou, digamos, um avanço que o partido tinha tido. Bueno, fomos lá no Congresso, o Conselho, foi na Bahia, o Conselho terminou lá pelas 3 da manhã com aviso que havia suspeita, que a polícia estava chegando e tal, não sei o que, saímos tudo, né? Na calada da noite, como se diz, era assim que a gente tinha que funcionar, né? E voltamos para o Rio Grande do Sul. Bueno, estamos então em 70, isso é 70. E chegamos a 71. Agora nós eu já estou no PCdoB, né? Já sou o dirigente estadual do PCdoB, com outros companheiros. Sou secretário de organização, tinha um secretariado de 3, o secretário político era de São Paulo, tinha vindo, o secretário de propaganda era um companheiro que hoje mora em Ijuí, ele era operário metalúrgico na Ziv Hércules, né? E eu era o secretário de organização. Bueno, 71, maio de 71, né? Há uma queda da direção do partido aqui no Rio Grande do Sul. Como é que se dá essa queda? Pelo que nós sabemos, né? A chamada Ala Vermelha, os companheiros que não sabem, foi uma cisão no Partido Comunista do Brasil de pessoas que tinham uma visão, vamos chamar assim, foquista, achava que o Partido Comunista do Brasil não estava fazendo a luta armada e que isso era uma traição aos princípios da luta e que tinha que fazer que nem em Cuba, fazer um foco, iniciar a luta armada, iniciada a luta armada, o povo seguiria.
né? Não a visão que o partido tinha de organizar a população e tal. É bom que se diga que desde 66 o Partido Comunista do Brasil estava organizando em áreas rurais, né, preparando uma guerrilha rural, e os primeiros companheiros e companheiras que foram para o Araguaia já em 66, mas era um trabalho evidentemente fechado, né? Então a ala vermelha ela surge, o partido já está preparando a luta armada, mas ela surge nesse contexto, companheiros um tanto aventureiros, vamos dizer assim, combativos, guerreiros, revolucionários, mas que não têm uma visão adequada da luta, né? E ela, nesse período, sofreu muitos ataques da repressão. Todo o chamado movimento foquista, chamada guerrilha urbana, né, sofreu golpes muito violentos. E um companheiro tinha vindo, que era da Petrobras, tinha vindo para o PCdoB. E, através das quedas da ala vermelha, né, chegaram nele. E ele, na casa dele, era onde era datilografado o jornal A Classe Operária. Como é que funcionava o jornal A Classe Operária? Tinha dois jornais, A Classe Operária, que era o jornal nacional, e o jornal O Proletário, que era feita no Rio Grande do Sul. A Classe Operária vinha por carta, em papel de seda, né, para um lugar determinado, né, então vinha o texto, né? Esse texto era datilografado numa matriz como se chama, um stencil, né? Nem se usa mais, né? É o chamado mimeógrafo a tinta, né? Tinha um mimeógrafo a álcool, aquele era muito porcaria, né? Um mimeógrafo a tinta, e tinha um outro local onde era impresso. Bueno, e nesse local a gente levava, inclusive, as matérias para serem preparadas do nosso jornal, do Proletário. Então ele é preso, né? A casa dele, o DOPS faz uma campana e eu fui entregar um material lá, né? Aí eu vou entregar o material lá. Bem, já tinham caído os outros companheiros, né, da direção estadual e outros que não eram da direção estadual. E eu vou lá e, evidentemente, sou preso. E é aí que começa a tortura, Raul? É nesse momento que a tortura entra na tua vida? Tortura de torquere, torcer, deformar, dobrar. Te dobraram na prisão? Pro DOPS, né, encapuçado, desnudado, né, e começam as torturas e tal, que levam 10 dias, mais ou menos, no DOPS aqui. Bueno, outros companheiros foram presos, né, a maioria, o que eu posso dizer? Uma parte fraquejou, né, por isso as prisões não ficaram bloqueadas, né, ainda que havia uma compartimentação, digamos, do partido, que dificultava. Uma questão. O Paul Saresses, que foi responsável pela tortura e morte de vários presos políticos na Guerra da Argélia, assim como foi o responsável por treinar o Esquadrão da Morte, que acabou sob o comando do delegado Sérgio Paranhos Fleury, famoso pela virulência e pela barbárie, ele justificava a tortura da seguinte maneira: ele dizia que ela era plenamente justificável quando podia evitar a morte de inocentes, que foi o argumento utilizado pela ditadura. O temor do comunismo e de que inocentes morreriam justificaria a barbárie. Dessa forma, o cidadão foi preparado para aceitar a tortura, não é? E eu te faço uma pergunta. Vocês que estavam nas frentes, nos sindicatos, nos jornais, e que estavam fazendo essa frente política, o ativismo nas ruas, vocês estavam preparados para a barbárie? Bem, como te disse quando tu perguntaste, todos nós estávamos preparados para essa eventualidade, né? Inclusive, quer dizer, muitos livros e trabalhos sobre tortura a gente conhecia, do Fusic, do Henri Alleg, que foi lá na Argélia, e outros companheiros tinham sido presos e torturados, então a gente sabia a barra que ia pesar. Então, para nós, aquilo continuava a luta, num outro estágio, né? Era uma luta que tu ia dar agora na prisão e ia dar essa luta na tortura. Evidentemente que a nossa luta era organizar o povo, era
divulgar as ideias, né, de denunciar a ditadura, denunciar as prisões, as torturas e tudo mais. Né? Para te dar um exemplo, o artigo que eu levava, o que era? Né? Nós tínhamos, um pouquinho antes, talvez um mês antes, nós tínhamos decidido fazer uma ação de propaganda da seguinte forma. Compramos um porco, né? Foi comprado por um companheiro lá no Partenon, esse porco foi tosqueado, né? Foi pintado, aí eu não me lembro se tinha, nós estávamos em 71, Médici, e, né? Botava ali os nomes dos generais, etc., dos ditadores, né? E esse porco lambuzado depois, para ser difícil de agarrar, e nós montamos uma operação. Esse companheiro levou esse porco num saco, né? Eu e outros companheiros fomos lá, claro, nós somos armados, para a eventualidade de um PM, um policial, tentar detê-lo, nós enfrentaríamos, né? E ele largou o porco na Rua da Praia, em frente às Americanas, né? E o porco saiu desandando e a polícia de trás dele, tal e qual, né? Então, uma ação, nenhuma vida se perdeu nisso, né? E nós, então, eu fiz um artigo, e o artigo dizia que o porco tinha sido preso, torturado, se negava a confessar, a gozação em cima dele. Sim. Aí eles queriam saber daquilo, quem tinha feito aquilo, como é que foi, evidentemente que não ficaram sabendo, né? Então, quer dizer, primeiro, eles torturavam, não era para evitar morte nenhuma, né? Eles matavam, isso é que era real, né? Eles matavam se podia, dependia das circunstâncias. Eles matavam, se às vezes aquilo ia causar problema para eles, não matavam, né? Segundo, como eu disse, né, os companheiros que estavam ideologicamente preparados e que tinham firmeza suficiente resistiram às torturas e nada foi contado. E alguns companheiros mais frágeis, né, delatavam. Né? Então, aconteceu alguns problemas. Ainda que depois, no frigir dos ovos, todos os que foram presos foram absolvidos, né, por falta de provas. Porque a prova baseada só na delação, ela é insuficiente, né? Ainda que para a ditadura valia, mas às vezes tinha alguns juízes ali e que manevraram. Então, fomos, como digo, chegou a cair umas 10 pessoas, né? 10 ou mais. Do secretariado só caí eu, né? O secretário político e o secretário de propaganda conseguiram escapar, digamos, não foram. Até, não cabe o detalhe, mas vamos dizer, eu tive que ir num ponto para poder indiretamente avisar o secretário político de que havia caído. Ele se dá conta, por quê? Porque ele ia ir no mesmo local que eu tinha caído. Nós combinamos um ponto no livro que eu fiz, depois eu explico, né? Quer dizer, eu fui naquele dia entregar o material e nos combinamos no dia seguinte, nos encontraríamos em tal local. Se eu não tivesse, ele ia na casa da pessoa. Então, se eu simplesmente não fosse no ponto, ele seria preso. E aí tu assumiste o risco e convenceste os policiais a te levarem. Claro. Por quê? Porque o combinado era que no ponto a pessoa não ia encontrar a outra. Não devia ser assim, né? O ponto, um estava esperando, o outro descia do ônibus e seguia caminhando. E este aqui seguia e encontrava. Era uma forma... Um risco grande. Mas, uma forma, vamos dizer assim, com mais segurança. Então, ele não devia descer e vir falar comigo. Entende? Ele descia e seguia. Só que ele não respeitou. E ele veio falar comigo. Mas como outras pessoas, eu era meio conhecido, tinham vindo falar, e os caras estavam crentes que eu estava colaborando, né? Veio uma pessoa, falei, não, colega aqui e tal, e eles não prenderam o cara. Se eles fossem vivos, eles prendiam todos que falavam comigo. Depois, discutia, mas eles... Acreditaram na tua versão. Como eles acreditavam que a força bruta conseguia tudo, né? E aí ele conseguiu escapar. Não foi no local, conseguiu escapar, né? Bueno, 2 companheiros, que era eu e porque eu fui acusado de ser o secretário de organização, né? Pelos que fraquejaram.
O secretário de organização é quem tem a estrutura do partido na mão, né? E um outro foi acusado de ser o tesoureiro. Então, eles pegaram esses dois e nos mandaram para a Operação Bandeirantes, em São Paulo, que era o centro clandestino de tortura da ditadura, né? E na época havia uma competição, né, entre os torturadores e os centros. Mas nesse caso eles mandaram eu e o como é que se chama? O Bruno Mendonça Costa, que era um psiquiatra, um cara muito considerado e tal, mandaram nós dois, por um lado, já que aqui eles não conseguiram arrancar nada, para ver se eles arrancavam lá. Mas eu acho que também mandaram porque nós dois, vamos dizer, eu pela família havia uma certa influência da família, influência política, social, e por parte dele, na categoria dele, também havia uma influência. Também uma forma de distanciar. Tira os caras daqui. Não estamos arrancando nada deles mesmos, então manda eles para longe e fica incomunicável. Não tinha direito a advogado, não tinha direito a encontrar a família, não tinha nada. Quem pensar que existia algum direito durante a ditadura... Algum tipo de respeito à legalidade. Nem a legalidade da ditadura eles respeitavam. Porque a legalidade da ditadura ainda tinha alguns resquícios. Não interessava, né? E claro, o que é? Não, descobrimos que eles estavam preparando um atentado e tal, valia qualquer coisa, né? Aí minha mãe foi lá falar com aquele Átila Rocha, não sei o quê, que era do Exército, né? Era gente da polícia e gente do Exército, é bom saber, né? E eles, não, falei com ele estava tomando um cafezinho, estava muito bem, eu estava estirado no chão, né, completamente demolido pelas torturas. Bem, fomos para São Paulo, digamos, deixamos de estar incomunicados, e eu acho que uns 40 dias depois, né, de estar nesses dois centros de torturas, quando então o meu irmão, que deve se conhecer, o Eduardo, que é advogado, quer dizer, a família conseguiu, através de contatos conseguiu saber onde estava e ele conseguiu fazer uma conversa comigo lá preso, né? Bueno, então tivemos as torturas aqui, tivemos as torturas na OBAN e depois de um certo tempo, né, eles mandaram de volta, né? Cheguei aqui já direto para a tortura, né? Aí um companheiro, esse episódio também é interessante para ver como nessa luta que eu te comentei, a gente trava ela, cada um da sua forma. Mas esse companheiro, qual era a acusação? Tinham preso ele e disse, não, o Carrion me pediu para mim conseguir um local para que o Nelson era o secretário político, pudesse se esconder. Raciocina comigo, eu estava preso, o Nelson escapou e foi atrás de um local. Eu não podia falar com o cara, eu estava preso. Uhum. Então, a acusação era... Foi para livrar alguma outra pessoa. Exatamente, foi o que eu pensei. Então, primeiro eu neguei, não. Né? Aí eu pensei com meus botões. Bem, se ele está dizendo que sou eu, e não pode ser eu, é porque ele não quer dizer quem é. Se eu aguentar aqui, que eu aguento, não tem problema. Ele não vai aguentar. Então, às vezes, né, nessa luta, tu tem que trabalhar com inteligência, não é só ser o machão. Não, eu não falo e foda-se. Não, tu tem que... olha, não me lembro bem, quem sabe eu pedi para ele. Quer dizer, os torturadores eram tão imbecis que não chegavam à conclusão que se eu estava preso quando o outro fugiu, eu não podia ter pedido a ele. Apostavam na brutalização. Então, que isso, eles nunca, nesse período que a gente teve sob tortura, eu diria assim, eles não usaram a inteligência, não usaram o conhecimento. Eles podiam também ter feito outras técnicas, por exemplo, em vez de prender, seguir. Né? Poderiam prender mais pessoas, mas era a cultura da violência e da prepotência. Então, voltamos, mas como não havia prova nenhuma, cabal, nem nada, e as pressões da família e tudo mais funcionaram, ali poucos dias depois a auditoria aqui determinou a nossa liberação, né? Tanto minha como do
Bruno. E Bueno, como é que é esse Raul Carrion que entra para a tortura e esse que sai? bueno, com a mesma disposição. Bem, aí nos liberaram, né? Vamos para casa, né? E aí eu tenho que tomar uma decisão. Bueno, se eu procurar alguém, o que vai acontecer? Vou complicar a vida desse alguém. Eu não tenho como militar em Porto Alegre, de acordo? Se eu quiser ficar em Porto Alegre, é para não militar. Segundo, qualquer um que caia pode voltar a me dedar, né? Então, eu além de não poder fazer nada, eu fico ao belo prazer deles, né? Fica então, neutralizado aqui. Hein? Fica neutralizado neutralizada e sob o cutelo deles, né? Então, examinei o quadro, não tem por que ficar aqui, né? Então, decidi que iria para Examino, né? No Chile, né? Tá o Allende, tá lá o Paulo Renato, era concunhado do meu irmão. Meu irmão, Carrion Júnior, era casado com a Rejane Xavier e o Paulo Renato Souza era casado com a Giovana Xavier, que era irmã Então, os dois tinham uma relação, eu tinha uma relação, tinha sido colega dele, estava lá o professor Hernani Maria Fiore, da URGS, que era muito amigo da família e tal. Bueno, vamos para lá e vamos ver essa experiência e criar condições para retornar. Então, qual é a ideia? Ir para o Chile e do Chile retornar para o Brasil, não para Porto Alegre, evidentemente, né? Bueno, aí armamos um esquema, o meu irmão Carrion Júnior tinha um irmão da esposa dele que morava em São Gabriel, tinha uma fazendola lá. Nós vamos de passeio na fazenda, né? Eu tinha que apresentar 2 vezes por semana na auditoria, me apresentei e agora vamos, né? Aí nos tocamos, vamos até São Gabriel, vamos até, se nos pegasse no caminho, não, nós estamos indo lá na fazenda, né? Aí vamos até... Já tinha história e cobertura. Vamos até Rivera, né? Até ali a fronteira, Santana do Livramento. Santana do né? Livramento. Santana do Livramento, cruza a rua, estou no Uruguai. Aí, tchau. Né? Aí sigo para Montevidéu, carteira de identidade é suficiente. Né? Aí eu tive que ao lado de Santana do Livramento, acabei de dizer, em Rivera. Se tu só atravessa a rua, tu não recebe a entrada no Uruguai. Aí tive que ir na delegacia, fazer a entrada, seguir para Montevidéu, Buenos Aires, peguei o avião para o Chile. Né? Aí chego lá, fiquei os primeiros tempos na casa do Paulo Renato e tal. O professor Hernani Maria Fiore me conseguiu ingresso na Universidade Católica, né? Retomo o curso de Engenharia Química, com isso eu consigo a permanência provisória, visto provisório. No Chile, né? Contato partido, tinha alguns companheiros soltos lá do partido, no caso, o Amarílio Vasconcelos, a Raquel. O Amarílio tinha participado da Conferência da Mantiqueira em 1941 aqui, depois tinha trabalhado na rádio Pequim, na China, né, arrebentando o partido. Montamos uma base do partido, existiam, para ter uma ideia, em torno de 5.000 exilados brasileiros no Chile, né, sem falar os outros milhares de toda a América Latina, que era mais ou menos um refúgio, digamos assim, né? E iniciamos, então, um trabalho de divulgação dos materiais do partido, constituímos uma base do partido, fazemos trabalho de solidariedade, difusão e solidariedade, né? E articulação com as outras forças políticas e tal e qual. Mas minado de infiltrados, né? Minado de agentes da ditadura que se infiltravam nos grupos de exilados. Tanto que a gente tinha que usar um nome frio, né? Eu usava um nome, não o meu verdadeiro. Bueno, nessa ocasião também conheço que vai ser a minha futura esposa, era ligada ao Partido Comunista do Chile. Ela, né? Também era ativista. Perdão? Ela também era ativista política. Ela era professora, ela é química,
mas é ligada ao partido, claro, funcionava no partido. O pai e a mãe aí tinham uma militância bastante grande, ela era uma sobrinha neta de um dos fundadores do partido. Então, através disso também eu, vamos dizer, tive um relacionamento bastante forte com o Partido Comunista de lá, que não era afim ao nosso, porque naquele momento havia o contencioso Rússia, China, nós era mais próximo ao partido chinês e tal, e eles eram o partido soviético, aquela birra toda. Mas por essas relações, né, não houve problemas, eles ajudaram na solidariedade, etc, etc. Pude acompanhar também a luta lá. Nesse período eu acabo em 72, eu acho, indo para uma atividade que houve na Albânia. Passei praticamente um mês lá acompanhando, conhecendo a experiência na Albânia, né? Retornei e neste ano, no outro ano eu tinha feito o curso para ter a permanência. Aí o curso, essa altura do campeonato, né, química e tal, já não estava muito interessado. Então, para conseguir a permanência, eu consegui uma declaração fria do Partido Socialista de que eu trabalhava no jornal deles. Bueno. Aí a minha autorização para estar no Chile ia vencer no dia 11 de setembro. Aí estamos lá, tentativa de golpe, tancaço e tal. Chega 11 de setembro, eu devo buscar o meu comprovante que eu estou, né? Terminou meu... 11 de setembro, o que aconteceu? Outro lamentável momento da história. O golpe no Chile, né? Ou seja, se eu vou buscar lá, já me prende de cara, né? É Partido Socialista e tal, estrangeiro e tal. Deu uma bolinha, né? Então, no dia do golpe eu fiquei ilegal no Chile. Em 72 tinha começado a guerrilha do Araguaia, o partido tinha mandado para fora alguns companheiros, até por uma precaução, para toda a direção não tá no Brasil, porque sabia que a pressão ia ser muito grande, né? Estava lá o Jones Arruda, que era um quadro histórico, estava lá o Dinéas Aguiar, pelo menos esses dois, né? Estava o Amarildo, mas o Amarildo não era mais da direção e tal. Aí veio o golpe, né? A situação extremamente crítica, né? As rádios dizendo, denuncia os estrangeiros que você conhece, blá, blá, são todos subversivos, aquilo tudo e tal. Guerra né, total, prendendo os caras no Estado Nacional, né, e tal. Aí nós avaliamos, ficamos mais ou menos uma semana, havia, não, vai haver reação, vai haver, o general Prats vai vir do Sul, não sei o quê, não veio do Sul coisa nenhuma, né, e nós chegamos à conclusão que não tinha como ficar no Chile, né, com nenhuma possibilidade. Na Argentina tinha acabado de o Câmpora vencer as eleições, o Câmpora era o, vamos dizer, o braço direito do Perón, né? A ditadura havia acabado na Argentina, o Dinéas já estava na Argentina para conhecer como é que estava o quadro, nós vamos, né, tentar asilo na Embaixada da Argentina. Fomos para a Embaixada da Argentina, eu, o Jones Arruda, o Amarildo, a Raquel, né? A esposa do Jorge Arruda ficou na minha casa lá, da minha esposa, né? Ela era uma artista plástica, Tereza, me esqueci o nome dela, e não tinha nada que envolvesse ela, e acharam melhor que ela ficasse lá com a minha esposa, depois ela se deslocaria normalmente. Uns 2 dias depois que nós saímos, um pelotão do exército invadiu a casa, né? Se estivesse lá já tinha ido também, né? Mas conversaram bem eles, não deu nada, né? Bueno, aí embaixada, mais ou menos 400 a 500 brasileiros lá, para ter uma ideia, né? Dormindo no chão, etc, etc, né? Fazendo pão, fazendo torresmo, né? E tal e qual. A embaixada cercada, né? Volta e meia um cara entrava, os caras tiroteando, pulavam o muro, né? Bem, aí a Argentina não queria nos receber, né? Para não criar conflito com o Chile. Bem, demoramos lá, aí até que a Alto Comissariado das Nações Unidas acertou o seguinte, não, eles só entram na Argentina e nós nos responsabilizamos de mandá-los para outros países vão recebê-los. Só nessa condição que o governo do Câmpora aceitou, né? Fomos primeiro para Corrientes, lá no hotel em Empedrado, acabamos em dezembro, estávamos em Buenos Aires, né? Aí só então a minha esposa foi com a filha.
Porque, claro, nós entendemos que ela não deveria, naquele momento, se asilar e tal. Não cabia, não era a razão, ainda que toda a família era de esquerda, era do Partido Comunista e tal. Tanto que os pais acabaram indo fazendo o exílio na Alemanha Oriental, né? Aí ela veio, nos encontramos em Buenos Aires, estava tudo marcado para ir para a França e tal, bolsa de estudo, tudo garantido, né? Aí conversamos, vamos para a França, quando é que voltamos para o Brasil? Nunca, né? Então, conversamos, não, vamos ficar aqui. Decidimos ficar. Como ficar? Eu estava irregular, porque eu só tinha entrado para sair do país. Então, desapareci do Acnur, que tinha um alojamento, né? Saí do alojamento, não fiz mais contato com a Acnur e conseguimos um apartamento para alugar. Minha esposa tinha conseguido um trabalho numa indústria, eu consegui numa livraria e tal, e acabamos nos acomodando em Buenos Aires. O que eu tinha que fazer? 6 em 6 meses eu tinha que sair. Primeiro eu tive que sair a primeira vez. Saí com a carteira de identidade, né? Eu não sei, sou bem sério, não lembro como é que eu saí, porque eu não tinha entrada na Argentina. Eu acho que a minha entrada tinha, não recordo, isso aí faz 50 anos, sei lá, né? Mas, porque como eu entrei asilado, eu não me lembro se eles me deram algum papel, de repente eles deram algum papel. Aí eu saí por Colônia, né? Vai o aliscafo ali, vai para o outro lado, e voltei. Aí quando eu entrei, eu recebi um documento de entrada como turista. 3 meses, que podem ser renovados. Então, 3 meses depois eu renovei. Aí quando passou os 6 meses, eu tive que sair de novo. Entrava mais 6, saía e entrava. Bueno, aí fiquei trabalhando, fiz curso de tecnoeletrônica, pensando já no retorno, né? Porque no Chile, esqueci de dizer, o partido havia decidido que eu não deveria retornar logo, mas que eu deveria permanecer para ajudar o trabalho internacional do partido, né? E na Argentina nós continuamos fazendo o mesmo trabalho, de solidariedade, etc, etc. Mas um dia tem que voltar. Então já fiz um curso de tecnoeletrônica, tu bota qualquer biboca, põe um concerto de eletrodoméstico e tal, e vai à luta, né? Ficamos ali uns 2 anos, né? Nessa situação, trabalho de solidariedade, me preparando, concluí o curso. Pouquinho depois que concluí o curso, o golpe do Videla na Argentina. Claro, antes os 3A, assassinatos, sequestros, né? Violência completa lá. As pessoas conversavam de manhã com companheiros, à noite sabia que eles tinham sido mortos, né? E tal. Bueno, veio o golpe do Videla. Aí não tinha mais o que ficar na Argentina. Imagina, sai e entra com uma ditadura terrorista lá. Então aí, chegou a hora, agora voltamos para o Brasil. Era 76 isso, né? Aí voltei para o Brasil, claro, arrumamos todo um esquema, vou até Santos, a minha identidade era a identidade normal, então eu era procurado, não que fosse com foto no poste nem nada, né? Mas o meu nome estava lá. E eles tinham criado um sistema que é assim, se tu pegasse um ônibus, tinha que te identificar, né? E aí eles poderiam ter um controle e poderia ser preso. Mas trem, não existia esse esquema, era só para ônibus, né? Então eu entrei pela Foz do Iguaçu, no Paraná. Fui por Foz do Iguaçu? Não, eu entrei por Libres ali, que é Uruguaiana. Entrei por Uruguaiana, normal, né, tal. Mostra a identidade, entra e peguei o trem. Agora, nosso trem, um dia, Uruguaiana, Santa Maria. Segundo dia, Santa Maria, fronteira da Santa Catarina. Terceiro dia, Santa Catarina, fronteira do Paraná. Quarto dia, como é que chama aquela cidade? Bem, tem uma cidade ali no meio do Paraná e depois Ourinhos, em São Paulo. 5, 6 dias para chegar. Quando chegou no mas já ali no meio do Paraná, agora seja o que seja, né? Peguei e um o ônibus. Que faz, o que é muito idealismo, tu estavas assim
completamente consciente, assim, era o quê? Saudades da família, voltar para um país que te tratou dessa forma. Não, era para seguir a luta, tanto que eu não ia para Porto Alegre. Aí cheguei em Santos, né? Cheguei em Santos, fui lá para uma pensão, né? Nem apresentei o documento. Né? Oh, perdi documento e tal. Ou tenho que acho que eu disse que eu tinha que fazer documento e tal. Bueno, aí coisas que a gente não imagina, né? A pensão bem simplesinha, bem avacalhada, porque senão não consegue essas coisas. Aí o cara, onde é que tu é? Né? Eu sou do Paraná e tal. Pois é, mas a tua pronúncia é tão gozada, né? Tu está há quantos anos fora do país falando espanhol, etc, etc. São detalhes. Às vezes a etiqueta na camisa que tu não tirou. A tua camisa é da Argentina ou é do Uruguai. São detalhes que, por um detalhe desses, tu pode ir para a prisão. Bueno, aí fiz o contato em Santos com o partido. Tem outras coincidências aí, mas senão eu vou levar a noite toda. Né? Então, estou em Santos, marcamos ponto também com o partido em São Paulo, encontrei diversos companheiros em São Paulo e começamos a discutir para onde é que eu vou. Né? Então, primeira coisa, tem que fazer uma identidade nova. Aí me orientaram como fazer. E não era uma identidade falsificada, era uma identidade verdadeira com uma certidão que não era minha, entende? Então, fui no Paraná, né, para conseguir essa certidão. Com essa certidão, eu fui para o Rio de Janeiro, né, e procurei fazer a identidade. Né? Parei numa pensão que era ex-detentos da FEBEM, né? Para não ter identidade nem nada, porque eu não queria usar a minha, né? Estava correndo risco. Aí faço a identidade, voltei, né, no dia que mando buscar, sento ali, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu digo, não, deu rolo. Né? Simplesmente, né? Risquei. Né? Essa aí queimei. Voltei no Paraná, né? Consegui outra identidade. Aí decidimos que eu ia para Goiás, né? O partido sugeriu que eu fosse para Goiás. Tudo bem. Né? Enquanto isso, trabalhei como técnico eletrônico, aproveitei para treinar um pouco. Lá na Argentina tinha botado um botequinho próprio para concerto, para pegar prática e tal. Fui para Goiás. Chego em Goiás. Né? Lá em Goiás é que eu vou fazer identidade. Tem uma identidade real, só que não em meu nome. A certidão. Aí estou com a minha identidade e tal, vou procurar emprego, consigo imediatamente emprego, né, numa empresa de eletrônica, né, começo a trabalhar. Em Goiânia mesmo? Goiânia. E tem um ponto marcado. Vou no ponto marcado, encontro o camarada, não sei quem é, nunca vi mais gordo. Né, é um companheiro do Comitê Central de Goiás, né, João Batista Drummond. Bueno, conversamos, acertamos, digo tal, marcamos um ponto daqui a um mês. Né? Bueno, sigo trabalhando, vou no ponto daqui a um mês, aí se esse ponto falhar, mais um mês, no mesmo local, no mesmo horário, o novo ponto. Fui no ponto, ele falhou. Bueno, fui embora, tal. Aí naquele tempo tinha o jornal Movimento, né? Aí era um dos poucos jornais de esquerda, como o jornal Movimento, queda da Lapa. Que foi um massacre, na verdade, assim, só explica para quem está nos ouvindo que não tem ideia do que é a queda da Lapa. Né? Era uma reunião do Comitê Central, essa reunião foi, um dos companheiros havia sido preso, um gaúcho, inclusive, e esse companheiro fraquejou e passou a ser agente para salvar o couro dele, né? Se vendeu para a ditadura. E ele entrega a reunião, né? Esta reunião, à medida que os companheiros... a reunião se dá, né? E quando é a saída do pessoal da reunião, eles vão prendendo. Né? Aldo Arantes, Haroldo Lima, né? Aí vai um monte de pessoa. Maria Trindade, que era aqui do Rio Grande do Sul. Não, Maria Trindade vai cair na casa. E na casa permaneceram esta caseira, né,
e outros 2 camaradas, né? E o Pedro Pomar, e o outro foi o Ângelo Arroio. O Ângelo Arroio tinha participado da guerrilha do Araguaia. Isso nós estamos em 76, a guerrilha do Araguaia foi de 72 a 75. E aí foi dizimada, mas ele escapou da região, tinha ficado. Então, eles simplesmente, depois de prender os que saíram, na madrugada eles atacam a casa, metralham todo mundo. Claro que dizem que os caras atiraram, que não sei o quê, botam umas armas no chão, tudo mentira, né? E só dos que estavam na casa só se salva esta caseira, que era do partido também, mas eles não sabiam e tal, vai para a tortura e tal. Mas o João Batista Drummond, ele é morto na tortura. Ele é preso entre os que saíram da casa depois da reunião, ele é preso e é morto na tortura. Então, evidentemente que ele não podia ir no ponto. E se ele tivesse fraquejado, eu não estaria hoje conversando contigo, né? Bueno, então eu descubro que o ponto não foi coberto por isso e estou sem contato com ninguém, porque eu não tinha contato em São Paulo, tinha aqueles pontos que tinham ocorrido, né? E não tinha contato em Goiás, só tinha falado com uma pessoa e essa pessoa tinha sido morta pela ditadura, né? Bueno, isso é fim de 76. Claro que eu tinha montado uns esquemas com a esposa que tinha ficado, ela não veio para o Brasil comigo, ela ficou lá por uma questão de segurança, por tudo isso que nós sabemos. Então, nós tínhamos uma correspondência, que ia uma carta para um determinado endereço, que eu escrevia em outro nome e tal, blá, blá. Então nós tínhamos um contato por aí, né? Mas muito precário, vamos dizer, era quase que um daqui para lá, não tinha o de lá para cá, né? Então, aí é toda uma ginástica que é feita para reatar o contato. Se dá, ela vai para Porto Alegre, vem para Porto Alegre, nós estamos em Porto Alegre com a família e tal, mas ela também não está sabendo o que está acontecendo, né? Depois a gente arma um contato em Curitiba, que eu tinha armado com a minha irmã tinha, vamos dizer, sabido que eu tinha vindo eu acho que tinha sabido que tinha vindo para Goiás, pelo menos nós tínhamos um esquema de marcar horário, local, acho que nós tínhamos definido já um local, e dia e horário. Então nós marcamos, eu encontro a minha esposa, encontro a mãe e ela, né? Então ali nós reatamos o contato familiar, ainda não o partidário, né? Mas claro, no exterior da Argentina o partido tinha contato com ela, né? Bueno, estamos em começo de 76 é que é da Lapa, estamos em 77. Claro, eu lá em Goiás estou trabalhando, me inscrevi no sindicato, era um sindicato pelego, criei uma associação de técnicos, né? Fazíamos cursos, tínhamos um jornalzinho, e atuando e buscando como é que eu reato contato com o partido. Aí um acontecimento interessante também, tira ensinamento dessas coisas. Eu estou numa outra empresa e os caras propõem, como eu tenho uma certa capacitação, claro, tinha feito boa parte do curso de engenharia e tal, tudo isso dá um rescaldo, né? Sugerem lá de eu ter uma função mais qualificada e tal, assumir ali na parte técnica, a gerência técnica e tal, mas eu precisaria ter o 2º grau, e eu não tenho nada. Então eu penso com meus botões, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma madureza, né? Então eu me inscrevo para fazer madureza, 1º e 2º grau junto. Claro, tinha um bom conhecimento, primeiro que era um bom aluno, segundo tinha já curso superior, metade, né? Aí eu estudei, claro, tem que revisar tudo, né? E fiz todas as provas, passei em tudo. Estou com o 2º grau na mão. Beleza. Aí estou lá trabalhando um dia e vem o chefe lá e diz, olha, a Polícia Federal quer falar contigo. Tem uns agentes aí da Polícia Federal que querem falar contigo. Eu digo, me acharam, né? Mas aí eu pensei com meus botões, vem cá, se fosse essa questão política, né, eles nem pediam para me chamar. Sim, já entraria... Já me levavam trancafiado. Então é alguma outra coisa. Quer dizer, tu tem que ter sangue frio,
né? Se tu te assusta por pouco, tu baila. Aí, vou lá. Fui lá, conversei, o senhor quero que o senhor se apresente tal dia na polícia. Tá. Aí fui no meu chefe, disse, olha, o dono lá, olha, negocinho de quando eu era jovem, eu meti nos rolos lá em Paraná, um movimento estudantil, não sei o que é esse troço aí, o que não podemos fazer? Não, vamos falar aí com o pessoal do MDB e tal, vamos conseguir um advogado, tu vai com o advogado. Conseguiram o advogado. Aí fui lá no advogado. Aí qual era o problema? Seguinte, houve um fraude na prova de madureza. E o senhor passou em tudo. E aí nós estamos querendo saber como é que foi isso aí. Mas eu tinha todas as questões, eles davam as questões, tudo, tal, e depois eu levei comigo. E ali eu tinha feito cálculos, estava tudo... Sim, demonstrava que havia um raciocínio. Fundamentado. Né? Não tive cola nenhuma. Tal, né? Eu acho que eu levei depois, né? Mostrei para eles e tal, e os caras me liberaram simplesmente. Né? Mas um episódio que mostra assim como essas situações que surgem às vezes, e numa situação que nem essa, de uma ditadura terrorista, né? Que tu tem que ter muito sangue frio. Teve companheiros, por exemplo, da guerrilha urbana que caíram porque às vezes estavam num carro e um carro da polícia, por coincidência, parou do lado, numa sinaleira, e achava que estava relacionado. Saíram. E aí os caras, não, tem algum rolo aí, entendeu? Quer dizer, essas circunstâncias são complicadas. Bueno, fins de 77, eu vou para... essa correspondência que nós temos, pedem para mim ir para Buenos Aires, fazer um contato com o partido em Buenos Aires para reatar o contato. Larguei o trabalho, disse que tinha que resolver uns problemas e tal, né? E me toquei para lá, cheguei a Buenos Aires, encontrei lá o Dinéias Aguiar, o Sérgio Miranda, que depois veio a ser deputado federal e tal. Conversamos, estava para ser convocada a 7ª conferência, estava convocada a 7ª conferência do partido e tal. Entrosamos e eles pedem para reatar o Rio Grande do Sul, né? Que eles não tinham o contato. Né? Aí tudo bem, aí eu viajo de Buenos Aires para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, né? Vou até a casa dos meus pais, né? Eu ainda estou na listagem dos caras, mas chego lá e tal, na manhã, né? E depois vou contactar o José Freitas, não sei se chegou a conhecer ele, que era um dirigente operário daquele tempo da JOC, que foi do Comitê Central do partido e tal. E a partir dali nós reatamos, eu sabia a casa dele e tal, reatamos o contato, marcamos pontos e eu já tinha trazido os pontos que o pessoal que estava em Buenos Aires tinha marcado e eles reatam o Rio Grande do Sul com o Comitê Central. Né? E aí eu volto para Goiânia, retomo o trabalho, eles têm interesse que eu retome o trabalho e sigo lá. E quando eu fui na Argentina, combinamos um ponto mensal, onde o partido, alguém iria até Goiânia para retomar o contato comigo. Bueno, aí passou quase um ano e nada. Ninguém foi, eu todo mês lá no ponto, né? Aí acertei com a esposa de ela finalmente vir para o Brasil. Mais ou menos estabilizado, ainda não tinha anistia, mas havia uma tendência, as coisas irem abrandando, estava bem estabilizado lá, a documentação e tal. Aí elas vão para Goiânia, claro que nos encontramos em São Paulo e tal, bababá. Vamos acabar em Goiânia, ela se inscreve no curso lá, a minha filha e tal, né? E estamos lá trabalhando. Bueno, vem a anistia, 79, agosto, né? E nós dizemos, bueno, o que fazer? Ficar aqui em Goiânia. Não tenho contato com o partido, não conheço ninguém, não tenho ação política aqui. Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. Decidimos. Quando já estavam as malas prontas, vamos dizer assim, aí chegou o companheiro do partido lá, que eu devia ficar em Goiânia. Não, agora está tarde, né? Nós já estamos com as coisas tudo embaladas. Aí voltamos para Porto Alegre. Aí aqui tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu venho, imediatamente consigo emprego, era um técnico eletrônico, né?
consegui emprego na Eletrônica Ovada, não sei se chegou a conhecer ou não, era ali na Cristóvão Colombo, né? Começo a trabalhar ali, na categoria metalúrgica, a área de eletrônica da categoria metalúrgica. Nós temos um trabalho do partido na categoria metalúrgica, o José Freitas era a principal liderança da oposição na categoria, me integro imediatamente no sindicato, nas lutas sindicais e tal, mas tem que optar entre voltar para a universidade, e o meu irmão era, não sei se ele já era deputado, eu acho que era, voltar para a luta, para o curso e atuar mais na área institucional, digamos, teria um espaço para atuar. Mas o partido decide que não, devo ficar ajudando no trabalho metalúrgico, né? Então eu atuo na categoria metalúrgica de 79 até 87, mais ou menos. Anistia. Então tinha tido aquela atuação metalúrgica lá antes, mas breve. E retoma. E agora, só que agora em Porto Alegre, na categoria como trabalhador mesmo, sim. A anistia. A anistia tem uma raiz etimológica em amnésia, né? Justamente na palavra amnésia. Ela vem do grego amnistia, ou, né? Do latim amnestia, e o significado é amnésia. E, de fato, foi uma amnésia em relação aos fatos que pontuaram todos esses acontecimentos, né, que desencadearam o AI-5 e a tortura, todas as barbáries que ocorreram a partir de então. Nesse sentido, a anistia ela veio de fato, se avaliarmos, e até o presente momento, nós não temos uma posição diversa do Supremo. Talvez no futuro, em alguns casos pontuais, a gente venha a ter alguma posição diversa, mas ela foi para ambos os lados. Mas existia essa força equalitária, ela de fato existia para que houvesse uma anistia para ambos os lados, porque, bom, quem foi preso político? Se não havia provas, me corrija se eu estiver errada, porque eu sou advogada, né? Mas me parece que se não há provas, tem que ser liberado, ou seja, não precisa da anistia. Agora, em relação aos torturadores, não se pôde sequer propiciar um processo legal que pudesse buscar essas provas, que eram abundantes e que existem até hoje. Né? Nunca se conseguiu buscar essa responsabilização, ao contrário da Argentina, que buscou essa responsabilização. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu precisavas dessa anistia? Bem, eu até uma vez dei uma entrevista do que eu fui anistiado. De defender a democracia, de defender a Constituição, de defender o presidente eleito, de defender os direitos dos trabalhadores. Eu não preciso de anistia, eu tenho que ganhar medalha. Então, na verdade, foi como tu disseste, né? Foi uma anistia para os dois lados, para o opressor e para o oprimido. Aí o Supremo diz que não quer alterar, porque foi um entendimento entre as partes. Não houve entendimento, houve 2 projetos de anistia. E venceu, por poucos votos de diferença, venceu o projeto da ditadura. Então não é que houve um entendimento para esse projeto de anistia, não. Houve uma disputa e eles venceram. Não foi a anistia que nós queríamos. Agora, ela ajudou a acabar com o regime, com todos os seus limites. Por quê? Porque mesmo com essa limitação, a libertação de uma série de pessoas que estavam presas. E não era só os presos, mas eram as pessoas que estavam na clandestinidade. Elas estavam na clandestinidade e puderam voltar. Os que estavam no exterior e puderam voltar. Tudo isso gerou, digamos, um fortalecimento e um reforço da luta pelo fim da ditadura. Então, foi uma anistia meia boca, uma anistia injusta. Agora, eu não sou daqueles que digo que foi uma porcaria. Não, ela foi necessária. Foi o possível naquele momento. Né? Agora ela deveria ser modificada. Porque Então, hoje o momento é outro. Exatamente. E esse papo do Supremo de que foi um acordo entre os dois lados é pura mentira. Nunca houve acordo com essa anistia que foi feita. Né? E, como tu disseste, né, os que lutaram não deviam ser anistiados, porque eles defenderam a democracia. Né? Os outros é que destruíram a democracia, excluíram os direitos, mataram, assassinaram. Tu pode dizer que a anistia, vamos dizer, seria válida para pessoas que lutaram de armas na mão
contra a ditadura e que nesse processo também, na luta, mataram alguém e tal. Então, para eles caberia, entende? Uma anistia. Eu não precisaria Mas anistia. até mesmo para eles houve uma ressalva, porque na realidade, na legislação originária da anistia, foi ressalvado o ato terrorista, né, que não ingressava, né, entre os anistiados, salvo mas terroristas. Depois isso foi superado. Depois, com a Constituição de 88, nós tivemos... crime de sangue eles não anistiaram. Exato. Né? Agora, os crimes de sangue deles, eles anistiaram. E mais, não foi só crime de sangue. Porque uma coisa até na luta, na guerrilha, né, dar o tiro, matar, mas não. Tortura, assassinato, sequestro, né, tudo que estudantes, jornalistas, familiares. Socialismo e comunismo. Porque, claro, hoje a gente percebe que existe uma confusão absoluta sobre o que vinha a ser exatamente o comunismo. A gente percebe pelo próprio clamor de uma parte da sociedade atualmente por uma intervenção militar, com medo dos comunistas, o mesmo temor que já vimos em outros momentos, mas de uma parcela bem menor atualmente, sem o mesmo suporte, mas existe. Né? Existe uma confusão enorme. Socialista ou comunista? Por quê? Bem, todo comunista é um socialista. Né? Por quê? Isso é uma formulação teórica, digamos assim. Né? Nós temos um modo de produção capitalista, que é onde nós vivemos. Miséria, opressão, racismo, machismo, né? Tudo quando é bandidagem possível, né? Exploração, opressão, assim por diante. Bueno, nós não acreditamos que a humanidade, isso seja o ápice da humanidade. Evidentemente que é uma forma que a humanidade adotou no seu desenvolvimento, assim como teve a escravidão, como teve a servidão, o feudalismo, né? O capitalismo fez parte dessa caminhada. Nós não podemos negar, o Marx não nega que o capitalismo ele desenvolveu forças produtivas e tal, mas ele é incapaz de levar a uma sociedade mais justa e tal. Bueno, então qual é essa sociedade que vai superar o capitalismo? Vai ser uma nova fase no desenvolvimento da humanidade. É o que o Marx chama no comunismo, né? Onde, digamos, os meios de produção que a humanidade criou, todas as riquezas, né, da Terra, passem a ser do conjunto da humanidade, não serem apropriadas por uns poucos, sejam comuns. Daí vem a palavra comum, comunismo. Assim como capital, capitalismo. O que é capital? Dinheiro. Não é capital Porto Alegre, é dinheiro. No capitalismo manda quem? O capital. No capitalismo manda quem? O dinheiro. No comunismo deve mandar a comunidade, o bem comum e não o interesse particular. Bueno, agora nós vamos chegar do capitalismo ao comunismo, essa sociedade, né, mais avançada, onde os meios de produção, onde o produto da riqueza que é feito pela humanidade é de todos e não de um punhado, nós vamos chegar da noite para o dia lá? É impossível. O socialismo, nesse caso, é um degrau. Então, o que o Marx, o Lenin e os marxistas dizem é o seguinte: há uma transição aqui, há um processo, não é da noite para o dia. E a experiência mostrou que é um processo muito mais longo do que talvez a gente pensasse, né? A China, por exemplo, diz que está na fase ainda inicial da transição ao socialismo, né? E ela diz, olha, o socialismo são pelo menos 100 anos. Claro que é um simbolismo, é para dizer o seguinte, é uma transição, tem que mudar, inclusive as pessoas. Então, no socialismo, os meios de produção são sociais, ainda não são comuns. Comuns é de todos. Então, por exemplo, a cooperativa, aqueles meios de produção é daquele coletivo ali, não é de toda a sociedade. Já no comunismo, vai ser de toda a sociedade. Então, é um processo de transição. No comunismo, cada um vai receber de acordo com a sua necessidade. No socialismo, cada um vai receber de acordo com o que aportou à sociedade. É muito mais justo que o capitalismo. Então, mas para nós chegarmos lá, a sociedade precisa ter avançado por uma abundância muito grande, né? E isso não é da noite para o dia. Então, por isso, o socialismo é um passo intermediário. Então, o comunista ele é um socialista, porque ele defende que nós demos esse passo intermediário. No socialismo ainda existe o Estado,
A sociedade ainda não pode se autogerir. E o Estado, enquanto existir, é sempre um poder, é a força, que também vai jogar um papel no sentido de educar essa sociedade para ela amadurecer, para todos, então, poderem compartilhar. Então, de forma muito simples, é isso. Né? O socialismo, né, é uma fase intermediária, é a primeira etapa. E mesmo o socialismo, nós vamos ter fases nele. Não vai se pensar, por isso o socialismo é longo. Né? Nós não sabemos também quantas fases. Não sei se, resumidamente... Muito né, bem. é isso. Então, nós somos comunistas e somos socialistas também. Por isso o PCdoB diz também, o Partido Socialismo. Eu já vi algumas pessoas do Partido Socialista, o PS, dizer, não, os socialistas somos nós, vocês não entendeu nada. Né? Sim, Nós não somos entendeu socialistas. exatamente o Nós somos propósito. socialistas. E, aliás, alguns socialistas do Partido Socialista é bem discutível que eles sejam socialistas, sem generalizar. Hoje nós vivemos uma quebra da democracia, ou pelo menos uma ameaça. E não só no Brasil, não só na América Latina, como no mundo inteiro. Né? A democracia hoje ela está, né, vamos dizer assim, rachada, de alguma forma. Nós vemos que a democracia se tornou um fenômeno instantâneo e não uma construção permanente, porque, em tese, a democracia deveria ser uma construção permanente, através da educação, e talvez através de uma sociedade mais justa, que nós estamos falando agora há pouco, talvez essas ideias estejam interligadas. O fato é que hoje nós vivemos um sistema capitalista e hoje nós não discutimos mais territórios geográficos, nós discutimos territórios empresariais, que são propriedades de grandes companhias que exploram territórios. Então, hoje nós não discutimos soberania geográfica, nós discutimos a soberania do capital. E a democracia, ou um mercado. A democracia, nesse contexto, ela se tornou um fenômeno instantâneo. Especialmente assim, em países como Brasil, Paraguai, enfim, Argentina, países que viveram sob o peso da ditadura, a gente vê esse fenômeno de, bom, hoje nós temos uma democracia, porque, claro, todos estão votando, é uma democracia, mas existe, de fato, uma democracia e poder de decisão onde uma sociedade não tem acesso igualitário à educação, ou muitas vezes sequer acesso à educação tem? De certa forma, pode-se dizer que o capitalismo ele é incompatível com uma democracia verdadeira, vamos dizer, uma democracia ampla. Né? É que nem aquilo, tu és livre para viajar para a Europa, desde que tenhas muito dinheiro. És livre para morar bem, numa casa boa, comer bem, desde que tenhas dinheiro. Então, a democracia no capitalismo é uma democracia muito limitada, ela não é uma democracia social. Né? E nos momentos de crise, sempre que o capitalismo vive uma situação de crise, a democracia é estrangulada. O fascismo, o nazismo, eles não surgiram da cabeça de um louco, de um Mussolini ou de um Hitler. Eles foram alimentados pelos grandes empresários. Inclusive, estou fazendo um estudo sobre o fascismo, pretendo poder publicar logo que possível, né? Mas mostrando como o nazismo foi sustentado, cevado pelos grandes empresários alemães. Como na Itália, os grandes empresários alemães sustentaram e cevaram o fascismo. Como, vamos dizer, Henry Ford, para dar um exemplo, ele era um adepto do nazismo. Né? E assim por diante. Às vezes, eles no seu país, por tradições e por história, eles não pleitearam o nazismo e o fascismo, mas eles sustentaram o nazismo e o fascismo na Europa. Por que eles sustentaram? Porque eles ficaram apavorados com a Revolução de 17 na Rússia, que depois se transformou na União Soviética. Então eles viram no fascismo, e aquilo gerou grandes lutas operárias, um despertar das lutas operárias em toda a Europa, grandes levantes operários. Então eles entenderam que a democracia liberal ela era insuficiente para manter o seu domínio. Quer dizer, a democracia para eles vale enquanto ela serve de engodo para os trabalhadores, para os oprimidos, e eles aceitam e, através dela, elegem... É democracia no que me favorece, é ditadura no que me desfavorece. Exato. Então, quando continua elegendo os seus, a democracia vale. Mas quando a democracia põe em risco o poder da elite, ela se desfaz da democracia e ela apela para o fascismo.
Então, depois da crise de 29, por exemplo, onde o capitalismo, então veja bem, Revolução Socialista na Rússia, grandes lutas operárias, o socialismo na Rússia crescendo aceleradamente, grandes taxas de crescimento e fortalecimento. A Rússia, que era um país atrasadíssimo, se transforma num país adiantado e passa a ser uma referência no mundo. O capitalismo entra em crise, afunda, desemprego em massa, etc, etc. O que essa elite, essa burguesia pensa? Temos que encontrar uma saída. E aí aparece Hitler, Mussolini, é esses caras que nós vamos observar. Então eles constroem o nazismo e o fascismo. Eles fortalecem o nazismo e o fascismo para destruir o movimento operário. Hoje o que nós vemos? Uma situação que tem semelhanças e que tem diferenças. Quais são as semelhanças? Há uma crise do capitalismo, uma crise séria, crônica. O capitalismo não consegue superar essa estagnação que ele se encontra, e há um outro socialismo que cresce e vai mostrando a sua superioridade, né? Porque a União Soviética acabou sendo derrotada na Guerra Fria. Mas hoje nós temos uma China, que já é a maior economia do mundo, a economia com mais dinamismo, tecnologicamente já está superando as potências ocidentais em diversos campos, então a ameaça socialista reaparece. Eles querem liquidar com esse adversário que aponta uma nova sociedade diferente, não de exploração, etc, etc. Segundo, né, eles estão em crise. Não se pode falar num grande movimento operário, mas também em 30 não havia um grande movimento operário, ele estava contido. Então, novamente, crescem as alternativas fascistas. Agora, na Itália, pouco ganhou uma candidatura fascista lá, tem até descendentes do Mussolini que se elegeram. Cresce em diversos países na Europa, Áustria, outros países, na França, né, a Le Pen, crescem partidos de ultradireita e um neofascismo. Não um fascismo exatamente igual, ele vem mais disfarçado e tal. O que é o Trump nos Estados Unidos? É também uma tendência fascistizante. Então, isso que tu dizes, cresce no mundo todo, na Hungria, o Orbán, e aí temos diversos países, né, cresce isto. E o imperialismo norte-americano, o capitalismo, tenta o quê? Derrotar a Rússia. A Rússia não é mais socialista. Mas o que acontece? A Rússia resiste ao avanço, digamos, de dominação norte-americana e da OTAN. Resiste e tem força. A Rússia, do ponto de vista bélico, superou os Estados Unidos e superou a OTAN. Os Estados Unidos e a OTAN não vencem a Rússia nem numa guerra convencional, muito menos numa guerra atômica, porque a Rússia hoje desenvolveu os chamados mísseis hipersônicos. Não adianta ter a bomba atômica ou nuclear, tu não tem como fazê-la chegar. E hoje os Estados Unidos não têm equivalente no campo nuclear e também no campo convencional. A própria guerra da Ucrânia está mostrando isso. O armamento deles está defasado. Então, existe essa situação de a China socialista, mas hoje a China socialista tem uma aliança com a Rússia, que não é socialista, mas é um país, digamos, vamos dizer assim, do terceiro mundo, oprimido, que foi devastado pela OTAN e pela Rússia com a queda do socialismo lá. Podemos concluir, então, que na realidade, a democracia tem como principal adversário o sistema do capital. O que eu posso te dizer? Tem setores da burguesia, né, que não aderem ao fascismo, que surge nesses momentos de crise. E tem setores que aderem. E é importante para as forças políticas progressistas, socialistas, fazer esta cunha entre os setores das classes dominantes que aderem ao fascismo e setores das classes dominantes que se mantêm liberais. Né? Por quê? Porque eles também tiveram experiências negativas com o fascismo. Eles pensavam controlar totalmente o fascismo, assim como as potências empurraram a Alemanha contra a União Soviética e depois a Alemanha se voltou contra eles,
também nesses países que eles cevaram o fascismo, né, muitos setores da burguesia acabaram sofrendo consequências. A barbárie não se controla. Então, o que a gente pode dizer? A democracia burguesa ela é sempre muito limitada, mesmo a liberal. Mas quando vem o projeto fascista, ele é a ditadura aberta, é a ditadura terrorista. E se for preciso, nós nos aliamos aos democratas liberais para derrotar os fascistas. O que aconteceu na eleição do Lula? Foi isto. Setores de direita, sim, setores neoliberais, nós estamos aliados hoje para evitar a barbárie. Entende? Então, cresce o fascismo, e quando cresce o fascismo no mundo e cresce no Brasil também, nós precisamos ter amplitude e a capacidade de buscar neutralizar importantes setores, não deixar que eles descambem para o fascismo e mais, ganhá-los para defender a democracia liberal com todos os seus limites. Entende? Compreender os limites da democracia liberal, mas compreender que diante do fascismo, nós temos que estar junto para defender os ideais democráticos liberais, sabendo seus limites. É a mesma lógica da anistia, né? Para avançar. É a mesma lógica da anistia. Ela não foi perfeita, mas... Nesse momento, essa aliança que nós fizemos para derrotar Bolsonaro e os neofascistas, ela não pode ser uma aliança só para ganhar a eleição. Ela vai ter que ser uma aliança para governar. Certo? Esse vai ser o maior desafio. Por isto, nós temos que compreender que o novo governo que haverá não vai ser o governo dos sonhos. Ele vai reconstruir a democracia no Brasil, vai permitir reorganizar o movimento social. O movimento sindical foi destruído nesses 4 anos. Tu sabe, como advogada, né? A estrutura sindical, sindicatos foram demolidos, implodidos. Então, a participação nos conselhos que foram criados por Lula, tudo isso vai ser reconstruído. E nós vamos ter que fazer algumas concessões a esses setores da burguesia liberal que nos apoiaram para derrotar o fascismo. Né? Reconstruído esse processo, já a reconstrução é um avanço. E aí nós vamos buscar avanços maiores. Mas nesse primeiro governo nós vamos ter dificuldades, vamos ter limites, faz parte. Ou seja, nesse momento nós estamos soltando foguetes para ter pelo menos a democracia liberal no Brasil. Imaginemos a vitória ainda que com limitações. Imaginemos a vitória do Bolsonaro. Nós estaríamos mergulhando no fascismo, porque no segundo governo seria esse o passo que ele daria. O Mussolini não instalou o fascismo da noite para o dia. Ele fez a marcha a Roma em 1922. Ele instalou o fascismo ali por 1926. Né? Então, né, a gente pensa que é da noite para o dia. Já o nazismo não. Foi quase automático. Né? Então, no Brasil, um segundo governo Bolsonaro seria a instalação do fascismo. Não tenhamos dúvida. Nós detivemos o processo. Então, agora vamos reconstruir a democracia, compreendendo os limites da democracia liberal e vamos procurar avançar para uma democracia social real. Né? E, como diz o Partido Comunista do Brasil, que eu participo, o caminho para o socialismo no Brasil é um novo projeto nacional de desenvolvimento, com soberania, com ampliação da democracia e com ampliação dos direitos do povo. Então é esse passo que nós estamos retomando. O socialismo não vai vir da noite para o dia, mas vai vir. Muito bem. Eu vejo na minha frente um homem apaixonado. Também. Uma paixão profunda pela política e principalmente pelo ser humano. Mas eu quero te fazer a pergunta final, Raul. Pois não? Onde é que esses ideais políticos encontram os pessoais? Que é exatamente sobre isso, sobre a paixão. O que eu percebi no contato e dialogando com muitas pessoas que passaram por um histórico parecido com o teu, de luta, que passaram pela tortura, que, enfim... A grande parte dessas pessoas tiveram as famílias esfaceladas e um dos argumentos, às vezes, de familiares ou de pessoas no entorno
poxa, essa pessoa tem esse ideal maravilhoso de uma humanidade melhor, mas aqui, no seio familiar ou com os amigos mais próximos, esse ideal não se mostra, porque essa pessoa, ela sacrificou alguma coisa em prol de algo que se supõe maior. Então, pela humanidade, o meu universo privado, a minha família, ele vai um pouco sacrificado. Onde é que os teus ideais humanistas encontram os pessoais e que tu consegue organizar essas duas coisas juntos? É possível ou um dos dois vai sofrer um sacrifício? Olha, no meu caso, vamos dizer assim, é nesse processo de luta que eu conheci a minha companheira. Estamos juntos há 51 anos. Ela também tem esses ideais. Claro, ela não era uma militante que nem eu, mas participava, acompanhou todo esse processo, né? Esteve junto, foi companheira, foi parceira nessa caminhada. Claro que teve limites, por exemplo. Nós tivemos que tomar decisão, na verdade a filha é dela. Ela já tinha a filha. Quando nós nos conhecemos, ela tinha, eu acho que, 7 ou 8 anos, né? Então, para mim, é a minha filha, ela acabou sendo adotada, tudo mais, né? Mas, quando a gente se conheceu, estava no Chile, eu estava por voltar para o Brasil a qualquer momento. A ideia era essa. Acabei ficando mais do que pretendia por uma decisão do partido. Então, eu poderia ter um filho com ela? Seria uma irresponsabilidade, né? Ou depois, quando eu volto na clandestinidade, né? Então, uma renúncia houve. Nós não tivemos um filho comum. Quer dizer, a minha filha é a que era a filha dela, mas eu acredito que isso não é uma perda, né? Mas são limitações, objetivos que se colocam. Passamos, evidentemente, muitos anos separados, né? Imagina, só na vinda do Brasil, eu vim em 76, nós fomos nos reencontrar em 79, né? Então, claro que são perdas, né? Depois, quando eu vim para cá, muitas vezes ela foi, porque ela era química, né? Trabalhava nessa indústria na Argentina, ela voltava, ficava 4 meses, 5 meses, porque queriam que ela fosse, e claro, seria de minha parte uma atitude incorreta ela ficar aqui sem poder trabalhar, que ela não tinha o reconhecimento do título dela, ainda que ela trabalhou um pouco mesmo nessas circunstâncias. Lá ela podia trabalhar, então, evidentemente que a gente abria mão de estar junto para que ela tivesse a sua realização particular, pessoal, né? Então, há perdas, há dificuldades, há separações, né? Mas não há incompatibilidade, não há oposição. Seja fácil? Não necessariamente, quer dizer, teve a sorte de que são duas pessoas que pensam igual, no sentido, tem um autor que eu gosto muito, não sei se tu conhece, que é o Antoine de Saint-Exupéry, e tem um livro dele que se não leste, te recomendo, se chama Terra dos Homens, não sei se já leu ou não. Então tem uma passagem que ele diz assim: amar não é olhar um para o outro, amar é olhar na mesma direção, né? Ou seja, ter coincidência de maneiras de ver, de pensar, de agir, etc, etc. Então, quando há isto, as dificuldades são superáveis, né? São problemas que surgem, mas não impedem, né? E, claro, também a nossa filha não é uma militante política nem nada, mas é uma pessoa situada, é uma cientista e tal, é situada dentro da mesma compreensão humanitária, digamos assim. Raul, muito obrigada. Tive uma aula aqui, né? Não, nada disso. Cada um de nós dá a sua aula devida. E obrigada por dedicar o teu tempo também. Eu, propositalmente, eu te fiz uma pergunta mais pessoal no final e não a pergunta de qual o próximo passo. Tu disseste, não, chegando aos 70, porque agora foi a fundação, vou deixar a fundação. Mas eu vejo muita paixão ainda pela política e eu desconfio que tu ainda vás ter a tua participação junto ao partido, pelo menos assim, de maneira, ainda que de maneira indireta, né? Porque tu és parte, a tua história se confunde, né, com a do partido, assim como a tua história pessoal se confunde com a tua militância, né?
Agora, evidentemente que a gente é materialista e sabe que tudo tem prazos, né? Então, vou me dedicar realmente a algumas pesquisas, alguns trabalhos que eu tenho há muitos anos desenvolvendo, mas tem que dar uma parada e agora mergulhar no assunto, né? Então, eu tenho alguns projetos, um deles é este sobre a questão do fascismo e do neofascismo, compreender esse processo, como se deu e como está se dando e como pode se dar, quer dizer, olhar para trás para entender para frente. O outro, que é um tema que eu tenho estudado, inclusive nesse livro que eu te deixei, tem um artigo importante, que é compreender a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi isso que eu sintetizei aqui, né? Foi um projeto de destruir com a pátria do socialismo e destruir o movimento operário, né? O nazismo e o fascismo foram cevados para isso. Se estudares esse artigo, vai se compreender bem. Tenho depois também essa questão do contencioso da Palestina, que é um tema que eu venho estudando bastante. Vamos ver se dá tempo também de escrever sobre isso. E depois, como historiador, também tenho trabalhado a questão da teoria histórica, né? Então, pelo menos, eu tenho uns 4 projetos de estudo pela frente. Tem bastante projeto. Né? Então, tem que fazer a coisa ser rápida, porque os tempos, né, a vida tem limites objetivos, né? Então, vou me dedicar a isto hoje, não a militância. Raul, alguma mensagem final? Olha, eu acho que, né, nós temos que fazer aquilo que acreditamos, ser coerentes, ser autênticos, né? Tudo isso que a gente passou foram dificuldades, mas são desafios. E a gente, como pessoa humana, a gente se desenvolve no embate com os problemas, com os desafios, né? Então, a gente se superar nesse processo é uma forma de realização muito importante. Quer dizer, o que posso eu ter mais orgulho do que ter, por exemplo, enfrentado as mais bárbaras torturas e ter vencido? Eles foram derrotados e eu venci. Então, é uma prova pessoal, né? Então, eu acho que a gente, na vida, tem desafios. E a gente vencer esses desafios é uma grande alegria, uma grande satisfação. Raul, muito obrigada. Muito bem. Eu encerro o JaCast com Raul Carrion. Quem quiser saber mais, clica lá que eu vou postar um pouquinho mais dessa história também, porque além da grande aula que o Raul me deu aqui hoje, ele me presenteou com alguma literatura, coisa que eu gosto muito. Tá bem. Então, segue lá o JaCast e curte